Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Késia e hoje o devocional de quarta-feira é comigo. Gostaria de falar para vocês sobre a importância da gente, enquanto cristão, se posicionar, entender qual é o nosso lugar, entender aonde Deus nos colocou e por que Deus nos colocou. Porque muitas vezes a gente fica perdido sem entender qual que é a nossa identidade, qual que é o propósito de Deus para nossa vida. E às vezes o propósito de Deus, ele acaba sendo claro na caminhada e muitas vezes a gente não percebe. Vou dar um exemplo para vocês de Esther. A palavra do Senhor fala no livro de Esther, capítulo 5, versículo 1, que Esther vestiu-se com vestes reais e pôs. Quem conhece a história de Esther vai perceber que Esther se tornou rainha, foi escolhida pelo rei para ser a sua esposa por um propósito. E quando Esther estava ali no palácio e Amã tentou destruir o povo de Deus, matar o povo de Deus, armar contra o povo de Deus, Esther ficou sabendo disso através de Mardoqueu. E Esther, ela se amedrontou, porque o rei não a procurava faz tempo. E ela pensou, ela deixou a razão falar um pouco mais alto na vida dela. Ela falou, mas se eu for diante do rei, eu posso ser morta, porque não pode se apresentar diante do rei sem ser chamada. Então naquele momento, o medo dominou Esther, tomou conta de Esther. E é tudo o que não deveria acontecer na nossa vida enquanto cristão. A nossa razão, o nosso medo, ele não pode nos dominar, assim como a nossa emoção. Mas o Espírito Santo sim, ele pode nos dominar. Foi o que aconteceu com Davi, que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. E que assim tem que ser com a nossa vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo se apossar da nossa vida, a nossa razão e a nossa emoção, ela vai ser controlada. Ela vai ser reduzida. E o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida. Então, na vida de Esther foi assim. Esther, naquele momento, ela se amedrontou. Mas Mardoqueu deixou para ela claro. Esther, certamente se você não se posicionar, Deus vai livrar o povo dele. E você não fique pensando que você vai ser livre caso o povo tenha que morrer. Porque Esther, ela estava ali com um propósito. E Mardoqueu fez Esther lembrar qual que era o propósito dela naquele lugar. E Esther, ela tomou uma atitude. Qual foi a atitude que Esther tomou? Ela mandou o povo jejuar e orar. Porque Esther entendeu que aquela guerra não era com a força dela, mas era com a força do Senhor. Foi assim também que aconteceu com Davi. Lembra da história? Eu não venho contra ti com lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Deus vivo. Então, Davi chamou Deus para a situação. E Esther entendeu que ela tem que chamar Deus para a situação. Então, para quem conhece a história, Esther mandou o povo orar, o povo se humilhou diante do Senhor e o Senhor deu a vitória para o povo dele. E que assim seja com a nossa vida. Que a gente possa, a partir de agora, se a gente não fez isso em alguma área da nossa vida, a gente venha se posicionar. A gente venha se vestir com vestes reais. O que é isso? Colocar na posição de rainha. Nada mais, nada menos do que rainha Esther era naquele momento. Então Esther, ela tinha que se lembrar disso. E que assim venha a ser com a gente também. Que nós venhamos nos colocar na posição de filho de Deus, se posicionar com vestes reais. E nós temos a certeza que se a gente jejuar e orar e se colocar na posição do Senhor, o Senhor vai fazer a diferença na nossa vida. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.